Boa noite, meus queridos, vocês estão bom? Começando aqui mais um episódio aqui na minha casinha no Brejo. E hoje eu queria muito falar sobre animações que eu gosto, animações que eu acho incrivelmente perfeitas. Eu acho que nada melhor do que falar sobre arte, trazendo um artista, e não só um artista, né? Mas o cara que idealizou tudo isso aqui, todo esse cenário, todos esses desenhos, ilustrações, animações feitos por ele. Então hoje eu tenho um prazer de estar convidando aqui meu mano Cosmo. Fala aí. Olá, pessoas. Eu sou o Cosmo, sou o ilustrador responsável por toda a estética do Brejo, né? Eu que fui o nosso... Porra, agora, peraí que eu buguei. Como eu me refiro ao nome do... Você foi o artista responsável por tudo isso que tá acontecendo, no caso, né? Nos mínimos detalhes. Sim. Quem ficou responsável por todas as ideias e tal, no modo geral, na hora de elaborar todas as ideias presentes nos cenários e nas ilustrações, foi ele. Mas eu fui quem colocou a mão na massa, fez toda a estética que se predominou aqui no podcast. É isso. Então, vamos lá? Você tá preparado? Mano, acho que eu tô. É um pouco diferente pra mim, porque é uma primeira experiência com esse tipo de coisa, mas eu tô preparado, sim. Então, sobe a vinheta. Cara, eu queria começar falando aqui sobre uma animação recente, que eu achei, assim, de um nível perfeito, mas que infelizmente não pôde ganhar um Oscar porque tinha uma outra concorrente muito bom, que é o Robô Selvagem. Cara, esse filme mexeu tanto comigo. E eu acho que a gente conversou sobre ele, né? A gente teve um breve diálogo sobre ele. Cara, a DreamWorks, eu acho que ela tá vindo muito forte nos últimos anos. E o Robô Selvagem mostra que além da animação, da ilustração, de tudo que é bonito, ela tá trazendo uma reflexão, uma mensagem muito pesada. Eu mesmo chorei, assim, que nem um condenado no Robô Selvagem. Eu acho que você também assistiu, né? Não sei qual foi sua impressão do filme. Cara, eu vou te falar. Eu tenho um sério problema com relação na hora de quando eu vou consumir um filme, que às vezes eu não dou nada pro filme. Eu vejo o trailer, acompanho a divulgação. No entanto, eu não consigo criar ânimo pra ver. E aí eu só passo a acompanhar, a ver o filme de fato e observar a qualidade técnica dele só depois de muito tempo do hype do filme. E foi o que aconteceu com o Robô Selvagem, né? Quando ele foi anunciado, eu não dei nada. Pô, erro meu, é um erro da minha pessoa mesmo. Quando eu só vou consumir e me apaixonar por aquilo muito tempo depois do hype, eu não tenho nem como falar muito sobre, porque já passou do tempo de falar sobre a obra, né? E quem me indicou o filme foram algumas pessoas do meu convívio, e eu fui assistir ele, e, cara, eu tive uma experiência semelhante à tua mesmo. Quando eu vi o filme, eu estava na metade do filme, eu estava despencando de chorar. Foi um filme que tocou muito no meu coração, assim, de uma maneira surreal, né? Eu não esperava me emocionar tanto com esse filme. Tanto é que, assim, quando tem uma cena que me emociona, eu me emociono por um período temporário, né? Logo depois eu me recomponho e fico de boa. Mas o Robô Selvagem, cara, na metade do filme eu comecei a chorar. E quando já tava no final do filme, eu ainda tava chorando. Então você teve a mesma experiência que eu, porque na metade do filme foi quando eu comecei a chorar. Foi quando o robô ele quer a todo custo ter aquela experiência de ajudar o outro, né? Porque o robô é construído para ajudar os humanos. Então ela procura esse propósito dentro dela e vai procurando os animais e vai tentando ajudar eles, né? E quando ela encontra algum animal que ela quer ajudar, e ela vai tentando, mesmo não sabendo nada, né? Porque mesmo que o propósito dela seja ajudar os humanos, ela puxa o propósito de ajudar. Então ela vai ter que aprender como que ajuda os animais, né? No caso ali, o patinho. E, meu, é sensacional. Eu acho que
que esse filme é muito bem feito, é perfeitinho, a trilha sonora é pesada, a história é pesada, a ilustração também é muito. É visualmente muito, muito agradável, assim. E essa coisa que você tá falando de, Sim, pô, eu assisti depois, né? Eu consumi a obra depois. Eu acho que isso só glorifica mais a obra, porque se você demorou tanto tempo pra assistir e você foi assistir depois e mesmo assim te tocou, é porque a obra ela passou no teste do tempo, né? Tem muitas obras assim que uhum. passaram do teste do tempo. Tem coisas que eu assisto, por exemplo, dos É, anos 80 e eu, porra, que coisa emocionante, sabe? E é perfeito. sim, sim. Isso faz sentido mesmo, porque às vezes, tipo, pô, você pega, vamos lá, um filme da Marvel, por exemplo. Qualquer filme, um filme aleatório da Marvel. Você assiste ele na época do lançamento, você pode se divertir ou desgostar, enfim, né? Muito 880 quando se trata de filmes de super-herói, né? Principalmente atualmente. Então, mas depois que passa o tempo, pô, tu pode ter se divertido ou não, mas passou o tempo, quando tu tenta rever o filme de novo, eu pelo menos acho mais difícil de você ter a mesma conexão que antes, né? Seja para melhor ou para pior. Depende muito. O filme ele tem que ter um destaque muito grande dentro dele para ele passar nesse teste do tempo, pelo menos ao meu ver. Sim, sim. E eu acho que o Boa Selvagem é isso. Eu acho que daqui a 10 anos vão assistir e ele ainda a mensagem dele faz sentido, porque é uma mensagem muito complexa, Atual. sabe? Além de ser atual, é uma mensagem antiga, porque procurar propósito não é uma coisa da nossa geração, é da geração passada, da geração retrasada. Então, Robô Selvagem ele vem e casqueta isso, sabe? Sim, sim. Eu fiquei muito surpreso que Robô Selvagem, na verdade, isso é muito comum, né, na verdade, quando se trata de produções cinematográficas, né, que é se basear numa adaptação de livro, né. Robô Selvagem é uma adaptação de um livro que não é tão novo, também não é tão velho, é um livro de 2017. Se eu não me engano, o autor dele é o Peter Brown, Uhum. e ele é uma adaptação, eu acho que quase fiel, na verdade, à obra original. É um livro que é mais simples, né? Então, eles tiveram que adaptar o que é contado no livro para meio que estender o conteúdo e toda a adaptação visual, né? O Sim, visual do livro é completamente diferente do visual que tem no filme, sim, sim, sim. de qualquer maneira. Cara, eu acho que tem a questão também da. Passou o Oscar, né? E um outro filme que eu já queria mandar atrás aqui na bala, que foi o ganhador do Oscar, que é o Flow, né? A galera lá da Letônia, Lituânia, não lembro agora o nome do país. Eles fizeram Sim, isso sim. com baixíssimo orçamento, com baixas pessoas e transformaram aqui numa uma arte muito, muito boa. Mesmo eu gostando mais de Robô Selvagem, por causa da mensagem, o Flow não fica atrás. Ele traz uma estética muito diferente, pelo menos na minha visão, né? Mas você é o artista, você pode falar mais sobre essa estética. Mas ela visualmente ela é muito diferente, ela é muito. Te instiga a assistir e entender o que tá acontecendo, o que são isso, sabe? É um filme que não tem Sim, diálogos, né? Mas eu acho que só a ilustração ela fala por si só. E isso é muito difícil de fazer. Você fazer uma animação, um filme que não tenha diálogos. E Flow é isso. Ele só transmite na partir do desenho o que você tem que sentir ou o que você tem que pensar. exatamente mesmo. É um filme que ele se destacou muito, não só pelo visual, ele é bem diferente daquele visual cartunesco que imita realismo, que se tornou uma tendência, principalmente com filmes da Pixar, ou filmes da Disney, animações da Disney especificamente. E eu acho que isso gerou um destaque muito grande em cima desse filme. Mas acho que o ponto que mais fez o filme meio que furar a bolha do país de onde ele se originou, a produção, foi
o meio como ele foi feito, né? Porque a animação não é um processo barato de se fazer. Veja bem, uma animação pequena, de poucos segundos, pode levar semanas para fazer. E assim, chega a ser encorajador, né? Uma animação como essa, no meu ponto de vista, ter sido feito com tanta pouca gente em um programa gratuito, né, um Blender, né? Tem isso também, Isso né? exige muita técnica. Eles Exatamente. fizeram Tipo, no isso Blender, exige né? muita técnica. Mas assim, Toda a produção desse filme tipo assim, é todo um esforço produtivo por trás que quando tu olha quem tava concorrendo ao Oscar na época, né? Tipo, pô, Robô Selvagem tem muito valor artístico, mas quando tu olha a Flow e todo o trabalho, toda a produção por trás dele, assim, é surreal, sabe? Porque acaba sendo muito, tipo, pela qualidade e o esforço do produto, entendeu? sim. Eu acho que é o que eles falou. O Flow ele tava ali como uma espécie de franco atirador no Oscar, porque se você levar em conta que foi editado no programa gratuito, que é um Blender, né, que nós falou, com pouquíssima gente, a verba também já não era tão grande, né? E mesmo assim eles alcançaram tanta gente com uma mensagem tão forte, sem diálogo, uma coisa que você tem que parar pra ver. Eu acho que um filme que fez algo parecido foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Que eles fizeram um pouco ali na pegada quando tava saindo da pandemia, mas quem editou mesmo foi os próprios diretores e uma galera bem seleta, assim, bem pequena. Então, todas as edições do filme que tem, que não são poucas, foram feitas por poucas pessoas com um orçamento bem apertado, né? E o Flow vem com essa E aí, característica. querendo ou não, ele se torna uma margem de lucro, permite, né, uma margem de lucro muito grande pro filme quando ele é feito com baixo orçamento, entendeu? E produções como essas, elas representam, tipo, muito bem o que significa, né, uma produção cinematográfica, sabe? Você não precisa de grandes orçamentos para produzir arte, Não, né? não Nos precisa mesmo. últimos anos, pelos acompanhamentos que foram dados, né, muitos filmes passaram a ter orçamentos exorbitantes, né? Filmes que não precisariam de tanto orçamento. E mesmo assim você olha e a produção cinematográfica em si e tu pensa, cara, nada justifica um filme desse ter sido tão caro. Pra onde foi esse Ano dinheiro, passado né? estreou. Exatamente, pra onde foi esse dinheiro? Quem é que desviou dinheiro aí da produção? Por exemplo, teve. Eu posso estar enganado, né? Mas, se não me engano, o filme do O Coringa 2 com a Lady Gaga custou uns 400 milhões de orçamento. E eu vi o filme, eu gosto muito do primeiro filme, inclusive. E além de eu ter saído decepcionado com essa sequência, eu fiquei me perguntando isso, onde foi todo o orçamento desse filme? E em primeiro lugar, pra que precisava de tanto orçamento, sabe? Sim, eu acho que. Eu acho que a questão ali, no caso do orçamento do Coringa, era mais você pagar o Joaquim Fênix pra voltar. Você ter a Lady Gaga também, ter alguns atores mais caros no elenco, né? Sim, pô, a Mas. própria Lady Gaga. Sim, mas aí não. Acho que também não justifica também todo esse preço. E acho que o Flow ele vem pra mostrar que, ó. Olha o que eu fiz aqui com pouquíssimos recursos. Todo lugar ao mesmo tempo vem e mostra. Olha o que eu fiz com tanto pouco recurso, né? E tipo assim, pô, é pouquíssimo, mas eu estou aí. E tem uma animação Sim, também isso que é importante a gente falar é. quando a gente tá falando de orçamento, né? É importante a gente falar de uma das séries mais caras feitas pela Netflix, né? E não por orçamento no animação, mas em toda a questão de merchandise, de marketing, de levar essa série pra todo mundo, que é o Arcane. Ah, sim, sim. Eu não sei se você já assistiu, mas o Arcane ele vem na mesma linha que do outro filme que a gente vai falar daqui a pouco, que é revolucionar algumas coisas, né? A estética dele já. A gente tava tão cansado da estética da Disney, da Pixar,
que era sempre a mesma. A Pixar e a Disney vem lançando filmes em sequência com a mesma animação. Parece que os personagens são os mesmos, eles só vão mudando o cabelo ou alguma coisa, mas o traço é como se fosse igual, né? E Arcane não, Arcane vem com aquela estética de, como é que eu diria? É um cartoon imitando fotorrealismo. Eu acho que o auge nessa estética que a Disney adotou foi na pandemia mesmo, com o filme do Buzz Lightyear, que sim, eu acho que a maioria das pessoas nem viram. Eu lembro que esse filme foi um fracasso de bilheteria na época, muito por conta da pandemia, mas também pela crítica em cima do filme, que foi bem severa. Então, o Buzz Lightyear eu assisti, eu gostei, mas eu acho que não era um filme tão, nossa, que revolucionário, sabe? Que história perfeita, que história boa, tá ligado? Porque a animação... Porque, na verdade, ele não é um filme que precisava, né? Tipo, não acho que ele era necessário surgir. Tanto é que, se tu olhar, tipo, todo o contexto do filme, cara, poderia ser facilmente um filme de um astronauta qualquer, sabe? Sim. E, na verdade, eles só usam a imagem do Buzz Lightyear pra vender, né? Porque é uma das maiores marcas deles. Não é à toa que a gente já tá indo pro 5º filme de Toy Story que tá se aproximando. É que Toy Story vende muito, cara. É outra animação que vende muito. E eles estão tirando, mano, acho que enxugando a vaca ali até ver onde vai, né? Acho que vai sair um novo também Toy Story, já tá em produção, mais um. Tipo assim, eu não vou mentir. Uma das animações que eu ia falar aqui no podcast mesmo, e que marcou minha vida, marcou minha infância, foi Toy Story. Eu sou apaixonado pelos filmes. E eu acho o 3º filme, especificamente, um encerramento, assim, digno pra mim, entendeu? Pra mim, aquele é um final redondo. Ele é, assim, perfeito no que se propõe, ele fecha o arco do Andy. E toda a jornada dos brinquedos, até o amadurecimento da criança que eles brincavam tanto, até se tornar uma pessoa adulta, e eles têm que procurar um novo propósito na vida deles de brinquedos, né? E quando veio o 4º filme, eu não vou mentir, eu fiquei animado por conta de memória afetiva com Toy Story. E assim, não querendo falar nada, né? Mas, tipo, Toy Story 4 eu gosto do filme, mas eu acho ele desnecessário. Ele dá um novo fim pros personagens que não precisava. Então, o 4, pra mim, pro meu irmão também, ele fala muito mal desse 4, mas eu não acho que seja tão ruim. Só acho que é mais da mesma mensagem que eles queriam passar, sabe? É mais um encerramento, é mais uma questão. E o Buzz Lightyear, ele vem nessa pegada de tipo assim, tá, vamos contar uma outra história, um spin-off, pegando hype no que a gente tá querendo mostrar para as pessoas, né? Que é um novo Toy Story. Então, o Buzz, eles tentaram, mas não deu muito certo, né? Mas eu assim, tem toda a pegada, de né? Interestelar no final. É tipo isso, acho que eles queriam contratar o Nolan, não conseguiram e falar, então a gente vai fazer o nosso próprio Interestelar aqui. É literalmente Interestelar. Eu acho que, mano, tenta o Nolan não quis, então a gente vai fazer o nosso próprio Interestelar aqui e já era. Mas aí, voltando pro Arcane, a história do Arcane era uma coisa que você não dava nada, né? Até porque vinha a história do LoL e meio que, pô, a gente já sabe como funciona a adaptação de jogo, né? E no caso do LoL seria uma adaptação muito bem dita, porque meio que não tem uma história tão escrachada assim no LoL, né? Mas aí eles foram, eles criaram, eles pegaram os personagens, fizeram uma coisa magnífica. Magnífica, eu acho que o final do 1 é muito bom, mas o 2 ele vem pra se superar na história. Mas aí que vem as críticas da segunda temporada de Arcane. Que eles, na primeira temporada, eles revolucionaram a arte, né? Eles, deram uma estética muito nova, muito diferente, é um negócio muito louco e... Tanto é que na segunda temporada eles até exploram mais outros estilos, né, de animação ao longo de alguns episódios. Sim. E
E aí, a segunda temporada veio com uma história muito mais rica, com um fechamento muito da hora, com um aprofundamento muito grande, mas a estética continuou e a galera tava tipo assim, assistindo, ó, será que a Arcane vai revolucionar de novo? Só que não veio, ela continuou com a mesma estética e só a história que mudou. Uma história se aprofundou mais, mas teve bastante crítica sobre isso. E eu acho que não dá pra entender muito bem essas críticas, porque não dá pra sempre revolucionar, né? Sempre, sempre, sempre. Tipo, cada temporada vai ser uma Não. estética diferente. Tratando mais de que é uma série ela exige um orçamento menor do que uma produção cinematográfica e tal. Se Arcane talvez fosse, pensando aqui um filme animado para o cinema, tipo, daria para pensar um pouco a respeito. Mas a gente está falando de uma série animada, né, feito Sim. com um streaming promissor, bem grande no mercado já, como é a Netflix. Eu acho que ela é a maior referência em relação aos outros streams. Por mais que eu acho Sim, que também acho. streams como o HBO e a Amazon, eu acho que eles carregam produções de qualidade maior do que a Netflix, mas não dá para negar que a Netflix ela é a maior referência nesse mercado. É, ela cresceu muito, ela faz muita E, coisa. cara, eu vou ser sincero, tipo, eu assisti Arcane até uma primeira parte da primeira temporada, e depois eu voltei a terminar a primeira e a segunda temporada, só pra tratar nesse podcast, né? Porque eu imaginei que a gente acabaria tocando no assunto em relação a Arcane. Vou Sim, te falar. é revolucionária, né? Não tem como não citar Arcane. Se a gente fala de animações em geral, e as melhores, eu acho que Arcane já entrou no hall das maiores da história, assim, né? Isso não dá pra negar mesmo. Tipo assim, ahn, eu gosto da primeira temporada de Arcane, eu gosto de toda aquela crítica que eles têm sobre classes sociais que existem lá em Piltover. Mas eu confesso que eu me incomodei um pouco com a história na segunda temporada, sabe? Eu acho que quando chegou na segunda temporada, eu acho que fugiu um pouco do tema principal, sabe? E aí, isso meio que me desconectou um pouco na segunda temporada. Porque, pô, tinha toda aquela temática política, social na primeira, e Uhum. que acabou que ela não teve um desfecho, né? A série acabou e não teve um desfecho para esse problema. E o que me incomoda mais é quando aparece o problema do Victor. Uhum. E eles simplesmente meio que se unem para enfrentar um mal maior. Eu achei um pouco infantil, sabe? Uma proposta infantil para o nível que a Arcane estava se propondo a ser, né? Eu acho que essa parte política do Arcane da primeira temporada, ela vem muito forte, algumas críticas muito pesadas, e na segunda, é, elas trouxeram mais um aprofundamento nas relações entre eles, né? Então, Isso, existe a política no segundo na segunda temporada de Arcane, existe, mas eles se aprofundaram muito mais nas questões mais pessoais entre os personagens, né? Então tem muito mais, uma carga muito mais dramática do que uma carga mais sim, política sim. dentro do segunda temporada. Querendo ou não, a segunda temporada introduz mais elementos da construção de mundo, de LoL, que pessoalmente eu não conheço muito, eu não jogo, eu não sei muita coisa do universo de LoL. Eu sei que tem amigos que jogam, mas não é a minha praia. Aham. Mas a segunda temporada ela vem pra isso, né? Tipo, a crítica social em Arcane ainda existe, só que ela deixa de ser o foco para introduzir outros elementos do universo de LoL. O que para alguns agradam e para outros nem tanto. Foi o meu caso, eu não curti muito essa ideia. Eu acho que se era para fechar em 2 temporadas a série, eu acho que o ideal era eles fecharem esse ciclo social que estava se propondo desde a primeira temporada, sabe? Sim, O sim. que não foi ruim, não Não, foi necessariamente ruim, é ainda só um manteve pouco uma boa abaixo da qualidade. primeira mesmo.
É só um pouco abaixo da primeira mesmo, exato. Não, mas também não é tanto abaixo, é um pouco abaixo porque na primeira porque vem a revolução estética, vem a questão política, né? Quando lançou Arcane a gente tava meio dividido politicamente no Brasil, acho que no mundo também, né? Então a política Sim. veio, bateu forte. A segunda desceu um pouco de nível pra se aprofundar nas relações, mas mesmo assim não é nada que vai estragar a sua experiência, né? E de raciocínio. Ah, não, eu queria falar mais de Arcane, eu só não concordo muito com a ideia de, tipo, ah, não, a primeira e a segunda temporada têm os mesmos níveis, sabe? Eu discordo fortemente. Eu acho que caiu um pouco na segunda. Não acho que elas Fortemente. estão no mesmo patamar. Né? Não acho que elas estão no mesmo patamar, assim, em animação, qualidade visual. Não, incrível. Não tenho o que reclamar mesmo. Mas em termos de história, eu acho que decaiu, assim, na segunda. Mas era só isso que eu tinha pra falar mesmo. E aí, seguindo na mesma linha do raciocínio aqui, que eu falei sobre revolucionar a animação, eu quero só concluir da minha parte aqui, mas aí depois a gente vai falar mais das suas animações, sobre um filme que revolucionou. Que a gente tá falando sobre a revolução da animação, das animações que a gente mais gosta, mas um que veio e, meu, mostrou que saiu dessa estética da Pixar e da Disney, que era a mesma estética, mostrou que, meu, dá pra fazer tanta coisa, mas tanta coisa com várias estéticas. E ainda tem uma história profunda e ainda tem uma história que cativa todo mundo, campeão de bilheteria, que é o Homem-Aranha do Miles Morales, né? Ah, Esse o aí, elefante na sala. ele é o elefante na sala. Esse aqui, mano, não tem como você falar melhores animações revolucionárias e simplesmente descartar o Homem-Aranha, né? Cara, foi um, foi um marco, assim, quando eu vi esse filme. Eu já tava ansioso por ele, porque eu gosto muito do personagem do Homem-Aranha, gosto dos filmes. Marcou bastante a minha infância. Então, quando eu penso no Homem-Aranha, eu venho uma memória nostálgica. Talvez seja até um pouco redundante falar memória nostálgica, mas de qualquer forma, foi um personagem que marcou muito a minha vida. E quando eu vi o primeiro trailer da animação, que eles já iam abordar essa, essa variante do personagem, que é o Miles Morales, pô, eu fiquei muito animado. Quando lançou o primeiro trailer, era 2018. E 2018, pô, eu tinha uns 14, 15 anos, sabe? E, nossa, foi um ânimo, assim, surreal. E quando eu vi o filme nos cinemas, eu só faltava pular da cadeira de tanta emoção. O visual desse filme, ele é... Olha, eu não sei nem o que dizer, olha, sem falar palavras obscenas, assim, pra expressar minha Ele emoção. é lindamente pornográfico. A gente pode colocar nessa colocação, assim. É uma coisa que, meu, é linda, linda. É magnífica. Lindamente pornográfico é uma boa palavra para se referir. É. Eu já acho o primeiro filme visualmente maravilhoso. Aí quando chegou o segundo, eu pensei, porra, eu acho que no segundo não tem como eles serem ainda mais bonitos. Eu não poderia estar mais enganado. Diferente de Arcane, ele foi lá e revolucionou de novo. Ele entendeu É, que a galera gostou, foi sair dessa linha de todos os filmes se parecem. E ela fez um filme diferente de todos, uma animação diferente de todos. E no segundo ela falou, mano, a gente vai fazer coisas mais diferentes ainda. Então ele traz personagens preto e branco, personagens em 2D, personagem 3D, personagem gigiceira. Mano, os produtores, os ilustradores do Homem-Aranha, eles olharam e falaram, mano, o céu é o limite, vamos fazer, bora pra frente. cara, Cara, não. Quando eu percebi o que eu tava vendo, a qualidade do bagulho que eu tava vendo, foi quando apareceu o Homem-Aranha Lego. Não, eu falei, não é possível. Não é possível. o Eu segundo. confesso que quando tava passando o filme, eu acho que a cena que eu mais me arrepiei de todas foi a entrada do Miguel O'Hara no É, universo da Gwen. Bem no esse comecinho aí. do filme. Quando ele apareceu e tocou aquela trilha sonora, irmão, ai, É. sei lá, eu senti uma energia de outro mundo quando eu vi essa cena. Eu transcendi a matéria. Atingiu a gnose, o Nirvana. Ela atingiu Nirvana com essa cena. Meu,
a entrada dele é foda. Eu acho, mas aí na minha opinião, tá? O 2 ele só fica um pouco abaixo do primeiro, porque, cara, eu tava assistindo no cinema esse filme, o 2 e eu queria. Mano, eu tava muito envolvido, e na hora que aparece o continue, eu falei, pô, não é possível, cara. Que eles vão fazer esperar, sei lá, 3 4 anos pra sair uma continuação, né? Que vai ter, já tá em produção, vai sair, eu acho que vai ser uma coisa mágica de novo. Mas é uma coisa que É, me tira muito um pouco do filme. Mas não fica tão abaixo. Não é uma coisa que, nossa, estragou, não. É a única crítica uhum. que eu tenho sobre o filme, porque o resto é só elogio. É uma coisa lindamente pornográfica mesmo. É maravilhoso. Eu confesso que quando eu vi o filme no cinema, eu. Cara, eu terminei. É aquele sentimento eufórico, né? De você acabar de ver um filme muito bom, quando você ignora os defeitos dele, entendeu? Eu tava nesse sentimento. Eu terminei o filme, eu tava assim, caralho, esse filme é perfeito, perfeito, não tem que reclamar dele. Cinema 2. E Cinema 2, é. aí. E aí, foi passando o tempo, eu revi ele de novo. E assim, eu continuo gostando muito dele, particularmente falando, pra mim, ambos. Pra mim, eles têm níveis semelhantes, entendeu? De qualidade. O que realmente. O ponto negativo do filme é esse, né? Ele não tem um desfecho, né? Ele não tem um desfecho claro, né? Eu lembro que na época tinha uma data já pro terceiro filme. E tudo indicava que o terceiro filme iria ser lançado um ano depois do seu antecessor, né? Então, tudo indicava na época de que o segundo filme e o terceiro foram gravados já, foram feitos, produzidos simultaneamente. Mas não, quando na verdade não era nem possível isso. Não Foi tinha quando eles, como. além de adiarem o filme, eles ainda falaram que eles não tinham nem começado a produzi-lo, né? E eu fiquei assim, pô, aí o final do filme pesou. O É, final do filme pesou pra mim. porque eu acho que eles jogaram e falaram assim, vamos ver se dá certo. Só que aí deu Uhum, muito certo. Eu acho que eles não estavam botando tanta fé. Porque tem essa questão de você tentar uma coisa nova, né? Às vezes o público não abraça. Tem coisas que tentaram ser revolucionárias e, tipo, mano, a galera não abraçou, sabe? Tipo, esse aqui não quero, sabe? E eles estavam nessa expectativa, a gente vai mudar um pouco, mas eu acho que eles subestimaram um pouco a questão de que eles estavam falando de um dos maiores heróis, né? Que é o Homem-Aranha, mesmo sendo o Miles Morales, que é um pouquinho desconhecido que o Peter Parker, mano, a galera abraça muito o Miles Morales, porque ele tem muita representatividade. Ele é, uhum, pra mim, ele é muito mais legal que o Peter Parker em vários momentos, né? uhum. E, cara, a galera abraçou e falou, mano, cadê o terceiro filme? E os produtores, rapaziada, pera aí que nós vai fazer ainda. Então, assim, eu acho que esse fandom que se criou em cima do Miles Morales, eu acho que muito se deve. Eu acho que isso é mais mérito do filme do que algo que veio do seu material original, né? Que é quadrinho. Eu consumo um pouco de quadrinhos, né? Então eu conheço razoavelmente como se trata o personagem no material original, né? E é aquilo, sabe? Alguns personagens nos quadrinhos, o arco do Aranhaverso, que isso também se originou dos quadrinhos, ele não tem tanta identidade quanto o filme colocou, né? Esse evento que existe nos quadrinhos, na verdade, ele é divertido. Eu particularmente acho divertido, mas ele não tem uma trama tão bem elaborada, personagens tão bem carismáticos e desenvolvidos como foi no filme. E parte dessa identidade, esse carisma que o Miles ganhou foi muito fruto da adaptação que veio para os cinemas, né? Isso fez muitas pessoas se identificarem com ele. Essa ideia dele ser um personagem negro, Sim. que tem uma família humilde, ele é um cara da arte, querendo ou não, muitas pessoas se conectam quando o personagem é assim, do que o Peter. E não estou dizendo que o Peter, que, enfim, eu não vou
desmerecer o carisma do personagem, porque se não fosse ele, o Miles não existiria. Mas é porque o Homem-Aranha, muitos aspectos dele são muito fruto da sua época, né? Então, era numa época que pessoas do núcleo, da bolha social, tratado como nerd, era muito ridicularizado nos anos 90, anos 80, e esse personagem surgiu para quebrar esse estigma, não só esse, né? Naquela época tinha aquela noção de que o super-herói ele deveria ser uma pessoa adulta. E super-herói adolescente é o que a gente chama de sidekick, né? Isso se deu muito pelo Robin do Batman. Então o Homem-Aranha surge para quebrar esse estigma, mesmo. sabe? Herói adolescente independente. Tanto que é uma tendência até hoje, né? Muitos super-heróis adolescentes surgiram por causa dele. Então, poxa, ele marca muito uma geração de super-heróis, e se não fosse por ele, o Miles não existiria, basicamente. Eu acho que o que a galera gosta muito do Peter Parker é a questão dele tá sempre meio ferrado, sabe? Tem essa questão do pessoal se identificar com ele, porque ele é o que mais se parece com a gente aqui, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, um Batman da vida, ou a gente olha um Flash da vida, ou qualquer outro personagem, é muito mais fácil se identificar com o Peter Parker, porque, pô, ele tá na escola, ele tem que ter responsabilidade. E aí tem a questão também do sofrimento de relacionamento, tem a questão da perda do tio, tem a questão que ele é pobre, tem a questão que ele tá sempre fudido, sabe? E é isso que se identifica mais com pessoas, né? Porque a humanidade tá assim hoje. Uhum. É um personagem muito identificável, na verdade. Sim. Ele é muito identificável. Sim. Ele tem problemas reais. Ele é um super-herói, ele faz todas aquelas coisas surreais, ele solta teia, ele é super forte, ele é super rápido, ele tem sentido aranha. Mas ele tem seus problemas reais, é isso que faz as pessoas se conectarem, né? São situações reais. Talvez o maior vilão dele seja o realismo mesmo, sabe? Tipo, pô, ele não conseguir pagar uma conta. Nos filmes tem quando ele tá trabalhando na pizzaria lá, ele chega atrasado e a mulher, mano, manda ele... Ó, se chegou atrasado, eu não vou aceitar essa pizza não. E é isso. E você vê que, mano, ele só é bem fudido na vida, né? Isso se identifica muito. Mas Morales não tem tanta essa identificação com o público, mas é porque talvez tá começando agora. E certeza que aumentou bastante a popularidade dele. Mas, cara, ele é tão bom quanto o Peter Parker, tá ligado? Pra mim ele é melhor, mas no geral, assim, se for analisar ponto por ponto, cara, ele tá ali com o Peter Parkerzinho, é outro personagem que a gente se identifica muito, cara. É porque, assim, né, o fato do Peter é que ele tá, tipo, há 80 anos ou 50 nos quadrinhos, nas mídias, tanto de quadrinho, filme, série, enfim, ele já tá muito bem estabelecido na indústria. Então ele tem um marco muito grande para um número maior de pessoas, enquanto o Miles, eu lembro que quando ele surgiu, era por volta de 2010, 2011, sabe? Ele tem um pouco mais de 10 anos só estabelecido em quadrinho e outras mídias. Mas eu digo que ele é um personagem que ele tende a crescer muito e quem sabe nas próximas gerações ele se tornar tão grande quanto o Peter Parker, porque veja bem, olha só, ele surgiu lá por volta de 2010, 2009, eu não tenho certeza uma data exata. Poxa, tem menos de 20 anos de história desse personagem, ele já tá em jogo, ele já tá em desenho animado, já tá em animação. E quem sabe ele já aparece nos filmes da Marvel. Não só animação, né? Mas a melhor animação. É importante acho que é importante frisar isso, porque o Homem-Aranha de 2018, o Miles Morales, na minha visão, ele é a melhor animação que existe. Ainda não saiu uma, e o que vieram antes não é tão bom quanto. O Miles Morales, ele tá muito lá pra cima. Assim, é uma coisa que, meu, é sem comparação, tá ligado? E sobre o segundo filme, o que me faz eu ter mais carinho pelo segundo filme do Aranhaverso do que o primeiro é porque
eu trato o primeiro filme como uma história de origem. Querendo ou não, é uma história de origem para o Miles Morales, né? E quando se trata de história de origem de personagem, é normal que ele tenha uma história mais simples, sabe? O personagem não tem tanto assim, um momento de tensão tão grande quanto ele já tá um caminho mais à frente na história, onde ele tem mais problemas para lidar, né? Ele tem mais amadurecimento para lidar com os problemas na história, né? Então, eu pelo menos enxergo o primeiro filme como uma origem, Sim. né? Enquanto que no segundo filme ele já é um personagem muito mais ativo, mais independente. E todo aquele conflito dele do evento canônico eu acho muito bacana. Sim. Que filme que você trouxe aí pra gente? Não sei se você lembrou de algum, mas que queria falar. Tem uma animação, e por mais que seja da Pixar, marcou muito a minha infância. Eu lembro que na época minha mãe ela tinha um DVD desse filme e eu consumia ele direto. Direto. Eu devo ter visto ele se pá umas mais de 50 vezes quando criança. Ô, louco. Que é Os Incríveis. Não, Os Incríveis foi uma... Assim, não dá tem nem o que dizer. É uma das melhores animações que tem. Não, Os Incríveis era muito bom. Quando lançou Os Incríveis, cara, era muito da hora, porque... Pode falar. Eu gosto de dizer que Os Incríveis, ele é o quarteto fantástico da Disney, sabe? Da Pode crer isso mesmo. É quase um quarteto fantástico mesmo, né? Uma família com superpoderes. Mano, é certeza, isso aí é verdade. Na questão dos Incríveis, a história é muito boa também, tá ligado? Ela vem com uma história muito boa na animação, vem com personagens que até hoje a gente repete os bordões, né? Tipo a Edna do Nada de Capa, o Flash também. Fica frio aí. Fica frio aí. O Flash também era um personagem muito da hora, porque era moleque. Eu não lembro que ele falava que a mina tava sem fome e ele falava assim, mas se fosse o Toninho a bolonhesa, ela comia. Era muito engraçado, cara. É muito bom essa animação. Os Incríveis é muito top. Uma coisa que eu sinto falta das animações da Disney e da Pixar, eu trato as duas como uma coisa só, né? Elas são uma coisa só, de certa maneira. Mas eu sinto falta dessa perspectiva que a gente tem quando a gente consome algumas animações de quando éramos crianças, e elas têm detalhes que tornam a história mais madura ou até sombria em certo aspecto, mas você só percebe agora porque você é adulto. Realmente. Tem coisas nos Incríveis que eu olho assim, eu fui consumir depois de mais velho, eu fiquei, caraca, mas isso aqui pra uma criança é muito pesado. O cara tava tentando tirar a própria vida num filme pra criança. Sim. Tem a questão também de relacionamento mais de adulto, que mostra do Senhor Incrível e da Mulher Elástica, né? Que ela fica ciumada com a outra. Então tem toda essa questão mais adulta nesse filme também. E que só torna muito bom, né? E aquilo que a gente falou lá no começo do episódio. Cara, passou muito no teste do tempo. Porque se você assiste Incríveis hoje, Os Incríveis hoje, ele é tão atual, tá ligado? Ele é tão... Sabe, não dá pra diferenciar, tipo, não é ruim, não. Ele é atualzaço, tá ligado? E a trilha sonora dos Incríveis? Isso aí. Eu acho a trilha sonora do filme muito marcante. Sim. Né? Essa trilha sonora é muito boa. Até hoje. Clássico, Thanos. Até hoje. Sabe? Até hoje é referência. É uma coisa que passou no teste do tempo, tá ligado? Que animação, assim... Eu acho que foi uma das animações que mais me fizeram gostar de super-herói, assim. Esse gênero de super-herói quando eu era criança. É exatamente isso, porque ela entrou... Os Incríveis, eu acho que foi de 2005, se eu não me engano, 2006. Não lembro exatamente que ano que foi. Mas, nessa época... Acho que foi 2004. Nessa época, tava tendo uma espécie de hiato em relação a filmes de heróis ou desenhos de heróis e tudo mais. Por quê? Eu acho que nos anos 90 a Marvel tava quase falindo, né? Vendeu muita coisa pra Sony. Sim.
Tanto que o Homem-Aranha do Miles Morales, ele é da Sony, né? Tem muitos personagens da Sony, porque a Sony comprou alguns direitos da Marvel, enfim. A Fox também comprou o Quarto Fantástico, enfim. Os A X-Men. DC, a DC, ela não lança nada, não lançava nada relevante nessa época, apenas filmes, e que já não era tão bom, né? Porque era o Batman, Batman e Robin, Batman Forever, e aí lançou uns filmes do Superman que ficou muito abaixo, enfim. E a galera meio que abandonou essa questão de herói, sabe? Não tinha tanta Sim. questão. E veio os Incríveis e falou, mano, a gente vai fazer uma história de herói, tá ligado? E, mano, mostrou, ó, mano, que É, da hora. E a galera começou a correr atrás, sabe? pô, eu lembro que, cara, eu tinha um monte de coisa desse desenho na época, né, quando criança. Pô, eu lembro que tinha uma propaganda do McDonald's na época, cara. Tinha um brinquedo que era muito da hora. Os brinquedos de antigamente eles eram melhores do que os de hoje em dia, né? Sim. E, pô, eram uns brinquedos que, pô, quando criança ficava tipo, nossa senhora, olha o brinquedo aqui do Senhor Incrível, não sei o quê. Pô, não tem como. É uma animação que marcou muito a minha vida. Uma outra animação também, que eu acho que é importante falar sobre ela. E eu falo pra todos os meus amigos e pra todo mundo que é uma animação que eu não recomendo pra ninguém. Por ela ser muito adulta, mas não tô falando de adulta tipo, pornográfica. Não, não, não. Ela só é adulta mesmo. Porque tem umas reflexões que são muito pesadas. Tem umas cenas que são muito pesadas. Tem uma história que é muito complexa de se entender. E é o BoJack, né, mano? O BoJack também deu uma... não revolucionou, mas ele também vem com uma estética diferente, de misturar animais com pessoas, animais humanoides e fazer muita brincadeira sobre isso, né? Não sei se você já chegou a assistir o BoJack. Ah, cara, eu já fiz alguns trabalhos de encomendas relacionados a BoJack. E, querendo ou não, é uma obra que furou muito a bolha, né? Muitas pessoas que eu conheço já assistiram e são muito fãs da animação, mas eu nunca parei para ver, né? Eu ainda tenho interesse em consumir em algum momento, mas eu realmente nunca parei para consumir, né? Eu não sei nada da história, inclusive. A única coisa que eu sei é que ela trata de muitos problemas do cotidiano, Trata, até trata. problemas emocionais de personagens e tal. O pessoal fala muito que essa série, o BoJack é como se fosse o ator que eu esqueci o nome, cara. Mas é o do Friends, que infelizmente ele acabou falecendo recentemente. É o Matt Perry. Porque a história é Ah, de sim. um cavalo que ele era ator e nos anos 90 ele fez uma série animada, né? Chamada Rossin Around, alguma coisa do tipo. E, mano, ele furou a bolha, ele fez muito sucesso, era uma série muito foda da televisão. E só que depois disso, meio que não fez mais nada, não emplacou mais nada, né? Mostra a decadência dele, porque ele era um cavalo muito, muito, muito famoso, até como se fosse um personagem de Friends mesmo, sabe? É bem famoso, só que, mano, Sim. só vive as costas daquele seriado que fez nos anos 90. E aí a gente vai acompanhando ele porque ele é alcoólatra, ele tem problema com droga, ele tem problema com a mãe. Ele tem problemas de infância, de relacionamento, ele é muito abusivo e ele quer sair dessa vida, tá ligado? Ele quer ter uma mudança, mas às Entendo. vezes ele não quer 100% mudar. Ele não quer largar algumas coisas. Então, mostra muito, por exemplo, quando ele tá em vício e aí ele sai do vício, mas assim, ele vai lá e dá uma recaída, sabe? E a gente começa assistindo o BoJack, você fica, nossa, tem até um meme sobre isso, né? O começo do BoJack na série é assim, nossa, que cavalo burro, né? E aí no meio a gente fica, nossa, mas calma aí, cara, não faz isso não. E aí no final a gente fica, mano, pelo amor de Deus, cavalo, para de fazer isso, porque você se apega muito a ele. E ele é que nem a gente, tá ligado? Aham. Ele é muito humano, ele erra muito, muito, assim. Ele acha que tá fazendo certo, mas ele tá fazendo errado, sabe? E é uma série muito pesada. Eu não recomendo a ninguém, mas se você acha que, pô,
consegue assistir, não vai ficar mal, porque às vezes tem algumas mensagens ali que talvez você fique um pouco mal, né? Fica a questão de Eu sei depressão. que BoJack aborda muito depressão, exatamente. Ela trabalha muitos temas psicológicos, né? Então, acho que eu entendo o fato de não haver essa indicação, recomendação o tempo todo de BoJack, porque não é todo mundo que tem psicológico, né? Às vezes a pessoa está passando por uma fase da vida muito problemática que pode doer, né? Sim, Para a bastante. pessoa que passa por esse período, né? Tem animações que já me indicaram assistir, mas eu não parei para consumir, porque ou me falaram que era muito pesado, e que melhor veio um momento melhor para assistir, né? Consumir, Sim. ou porque eu só não tive a oportunidade de ver mesmo. Uma que eu já ouvi, ela é japonesa, é a Perfect Blue. Ah, nossa, eu acho que eu tava pensando nela agora, você tava falando, né, sobre animação, sobre problemas psicológicos, eu tava falando, nossa, lembra muito o Perfect Blue, né? E, cara, é realmente Uhum, isso, tá? O Perfect Blue é muito. Ele é único. O Perfect Blue é muito único, sabe? Eu não sei se você já sim. assistiu Fragmentado ou qualquer coisa do tipo, mas tem a mesma pegada, Ah, assim. já. É uma coisa que, meu, você não sabe o que tá Mesma, acontecendo. E a menina, mano, Perfect Blue é uma pegada desse nível, assim, sabe? Mas mesma não energia, assim, meio suspense psicológico, que tu fala? é caótico, assim, porque você não tá entendendo muito o que tá acontecendo, porque meio que você acompanha como se fosse a mente da personagem. A mente da personagem, a gente vai descobrindo que ao tempo ela tá muito quebrada, sabe? Então você não entende nada. Isso que é complexo. É uma coisa um pouco mais difícil de entender, mas que também não seja. Que não é assim, não fica tão difícil de indicar, né? Não é tão pesado. Mas Uhum. a animação dela também, a história dela é uma coisa que passou no teste do tempo, porque até hoje tá muito atual e vale muito a pena, cara. Eu acho que você deveria dar uma chance. É, porque, na verdade, eu interpreto que animações japonesas, orientais, bora falar assim, elas têm mais. Eu sinto que elas têm mais liberdade para trabalhar temas mais pesados, né? Em animação, né? Animações mais adultas, pelo menos aqui pro Ocidente, elas. Eu sinto que elas têm uma espécie de padronização, digamos assim, porque você não encontra tanto filmes animados para adultos, pessoas mais velhas aqui. O que você encontra muito são séries voltadas para humor adulto, mas não com temas adultos de fato, né? Não é isso Então mesmo. você encontra muitas séries que tem tantas temporadas e você se pergunta, cara, eu nunca ouvi ninguém falar dessa série, sabe? Recentemente, a Netflix acabou aquela série animada deles, a Big Mouth. Big E Mouth na é. minha cabeça, essa série teve, tipo, 3 temporadas e deu, sabe? Mas quando eu vi que ela acabou recentemente, fiquei, mano, como assim? Eu não conheço ninguém que Mano, assiste Big não, Mouth. não é. Isso aí, mano, se prolongou muito, tá? Essa série do Netflix, ela se prolongou muito. E ela nem era tão boa. Que nem você tá falando, eu também fiquei surpreso de descobrir que, tipo, ela tinha tudo isso de temporada. Eu falei, nossa, gente, tem tanta coisa boa aí que é cancelada na segunda, terceira temporada, né? E, A Netflix é famosa por esses casos, né? mano, e ela só deixou, sabe? Mas é realmente o que você tá falando. Rick and Morty é uma série que eu acho que se estendeu muito também, no meu ver. Então, o Rick and Tipo, Morty, além de ser, a animação ser muito boa, a questão do Rick and Morty é porque, assim, ela tava muito fechada na cabeça do produtor. Tipo assim, mano, a gente tem um plot twist muito foda e vai acontecer e a gente vai finalizar a série. Só que daí ela começou a ficar muito famosa, me furou a bolha, e meio que começaram as teorias no Reddit, tá ligado? E uma dessas teorias tava muito certa, tipo assim, a gente acha que no final sei lá, o Mori do mal é assim, eu não lembro muito bem como que era a teoria, mas eles acertaram, e o produtor ficou putaço da vida. Ele ficou muito puto que descobriram e falaram, agora a gente vai ter que mudar. E aí, nessa mudança, eles não conseguiram algo tão
igual ou acima do que eles estavam planejando. Então agora virou uma série de fazer dinheiro. Tipo, cada temporada eles vão lançar, a galera vai assistir, porque não é ruim, mas também só vão assistir porque é meio caótico, né? Uma pegada meio caótica, um absurdo assim. Uhum. E a galera vai assistir, vai render dinheiro e é isso, tá ligado? Pois é, e é uma série que eu acho que ela saiu tanto do hype nos últimos anos, né? Agora tá lançando eu acho que a oitava, não sei se é a oitava, É, eles são na oitava já. Eles da são na temporada oitava. de Rick and Morty. A série nem tá no hype, e a HBO tá lançando ela semanalmente, sabe? Não tem sentido, não tem pra que isso. Não, a HBO tá lançando porque agora virou uma série pra fazer dinheiro. Era uma série pra ser, pra estar, tipo assim, nas animações lá na cabeça, top um top 2 tá ligado? Mas aí descobriram, o produtor falou, mano, ou o criador, não lembro muito bem, falou, mano, não consigo. E acabou, tá ligado? Agora Não vai teve virar. um dublador de um dos personagens que acabou saindo da produção, um bagulho assim O também. primeiro dublador do Rick é diferente do segundo. Ele teve essa mudança, né? Eu acho que do Mori continuou porque eu conheço o dublador do Mori porque ele é o mesmo cara que dubla o Yoru no Valorant. E aí ele Ah, vai sim. falando, ele contou a história um pouco, sigo ele no TikTok lá e ele contou um pouco da história. E eu achei fantástico. Eu achei a mudança muito legal até, porque a gente conhece mais a segunda voz do Rick, né? Mas Sim. assim, mesmo assim, cara, é o que você tá falando, eu acho que não precisa mesmo. Poderiam finalizar a história, mas acho que vai virar igual o Simpsons, sabe? Ou o South Park. É um negócio que vai ser Eu lançado. tenho uma teoria, eu tenho uma teoria de que séries, e eu aqui eu incluo todas, séries animadas, séries comuns, de qualquer maneira, eu acho que quanto mais elas se aproximam de ter 10 temporadas, mais a qualidade vai caindo. E eu acho que talvez o limite para uma série durar seja, no máximo, 10 temporadas. Eu digo isso porque, por exemplo, Simpsons, que tem trocentas temporadas, até a 10ª temporada da animação, ela é muito diferente depois da 10ª temporada, sabe? Da 11ª para frente, parece que os personagens eles perdem um pouco desse caráter que eles tinham no começo da série. Mas O que é você. meio engraçado, porque as pessoas não sabem disso, né? Mas nas primeiras temporadas de Simpsons, as mais antigas mesmo, os personagens eles tinham um certo desenvolvimento, sabe? Tinha aquele humor característico de Simpsons, mas os personagens eles tinham um certo desenvolvimento, sabe? Eles evoluíam de uma certa maneira. Não, Essa é agora. a ideia, tipo, o episódio com a lição de moral. É, então. Mas aí passou da 10ª temporada, foi virando um bagulho assim inacreditável, sabe? Depois que a série foi comprada, na verdade a Fox, que foi comprada pela Disney, Aham. antes o que era uma série para caçoar de tudo e todos, celebridades, empresas, agora Simpsons só serve pra babar ovo da Disney. Sim, sim. Eu não acho que a animação dos Simpsons piorou com o passar do tempo, acho que foi melhorando um pouco. Porque Simpsons nunca foi conhecido por ter uma estética muito agradável. Acho que a questão deles serem amarelos e usar muito rosa com amarelo, assim, era uma coisa só deles, mas não era tão ok, né? Putz, você é uma marca muito grande, sabe? Mas Uhum. o que a galera gosta dos Simpsons era que, mano, os Simpsons. Que nem tem aquele meme, né? Se você pensa em alguma coisa, os Simpsons já fez. Virou temporada anual, vai lançar. Acho que não vai parar tão cedo. Depois de, sei lá, a gente deve estar na. Quantas temporadas tem? 25, 30? Não lembro. Só sei que, mano, eles vão, Eu fazem. acho que tem mais de 30 temporadas essa animação. Então, porque é desde de anos 90, né? Eles têm umas 30 temporadas. E aí, só que aí a nossa. O nosso poder de se identificar com os personagens, ele vai diminuindo muito, porque eles não aprofundam mais os personagens. Eles só querem falar do que tá rolando e acabou, sabe? Cara, eu acabei de pesquisar aqui, pra tu ter ideia. Ah, A última temporada de Simpsons lançou setembro do ano passado
36ª temporada. Putz, 36 temporadas e não vai parar tão cedo. Eu chuto aí que vai até, sei lá, a 45ª, sabe? É uma coisa que, mano, ela vai perdurar por muito tempo. Diferente de uma outra animação, que é a concorrente deles direto, que a cada vez mais vai melhorando a animação e as piadas vão ficando muito mais ácidas, tá ligado? Que é o South Park, mano. E o South Park, eu confesso que eu não consigo, cara. South Park é um bagulho que quebra completamente o meu humor. Mas do jeito ruim, do jeito mal, assim, quebrar, tipo, no doisado ou... Não, eu me quebro de tanto rir, mano, porque é um bagulho inacreditável de ácido. Sim. E eu vou dizer pra você, por exemplo, vou usar só o filme deles como referência aqui pra vocês entenderem como que tá. O South Park recentemente lançou, acho que ano passado, um filme chamado South Park... eu não sei o que, alguma coisa contra a obesidade. Alguma coisa do tipo, assim. Cara, o filme é da galera que começa a ficar viciada em Ozempic. E eles tratam isso como droga, sabe? Então aí o cara, o pai do Stan é viciado em maconha, né? E ele quer saber, quer estar por dentro, porque agora, na temporada, ele agora é um vendedor de maconha porque tá legalizado dentro do universo South Park, né? Então ele é um vendedor e tal, tudo mais. E aí ele vai escutando isso e ele fala, nossa, eu preciso saber como que é essa droga. Preciso, né, entender. E aí ele chega num clube e ele acha que é uns, sei lá, a galera da barra pesada, traficante. Aí vai ver, mano, é um monte de mulheres de minha idade, assim, tá ligado? E elas contando como que usa o Ozempic, como que é uma droga que não sei o quê. E aí ele começa a usar, tá ligado? E ele começa a ficar viciado, porque a galera começa a emagrecer, começa a ficar forte. E aí no filme acontece que eles também, no outro núcleo do filme, eles querem emagrecer o Cartman porque o Cartman tá com vários problemas de saúde. E aí eles escutam o tal do Ozempic. E aí eles tentam usar, só que, mano, cada vez vai ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro. O que acontece muito hoje em dia. E aí chega num patamar que, tipo, tá tão caro que os caras começam a roubar o Ozempic, tá ligado? Roubar a carreta quando tá chegando, Meu rouba o Deus do Ozempic, céu. vende Ozempic. E, mano, o filme é assim, tá ligado? Até que depois tem um desfecho, mas beleza. E aí, recentemente, assisti ano passado, recentemente, eu vi uma notícia nas câmeras de segurança de uma farmácia. Os caras entraram, não roubaram o dinheiro do caixa, eles roubaram as canetas de Ozempic de Monjaro, de uma farmácia lá do... Eles roubaram É e sério? foram vender, porque cada caneta daquela, mano, é 1.200, 1.300, sabe? É um preço absurdo. É uma bagulho de fazer dinheiro. Jesus. Então você vê que, tipo, mano, o South Park lançou ano passado, tá acontecendo isso recentemente, tipo, semana passada. Os caras é visionário, sabe? Então por isso que eu falo, o South Park, ele vem nessa pegada de, ó o que eu tô entregando pra vocês, uma coisa muito, muito Dá pra fazer cotidiana. um TCC com o South Park. Dá. Não, ironicamente, Perdão. deve ter algum episódio que dá pra fazer algum tema de TCC bem complexo. Dá. Eu não sei, cara, eu acho que o que me quebra mesmo é as piadas absurdas de South Park, sabe? Eles não têm filtro nenhum pra nada, eles não têm filtro nenhum pra nada. Só South Park me faz me mijar de rir com o fato, eu acho que é o Cartman, ele vai fazer um exame de próstata e sai, acho que é um satélite da bunda dele. Mano, bizarro. O South Park é bizarro. Desse nível. Ele é desse nível. O South Park é bizarro desse nível. Um que é bizarro, mas eu acho que é mais bizarro no sentido ruim, é o Family Guy, né? Acho que Family Guy, ele... sei lá, eu acho que Family Guy já vai pra um lado mais doentio da Eu parada. acho que, mano, o Family Guy é tão chato, tão chato. E tanto que tem uma piada do South Park que eles mostram como que é feito. Eu acho que eles invadem um bagulho de TV, tá ligado? Do Family Guys, eles veem como que o Family Guys faz sucesso. Aí mostra que tipo, tem tipo um aquário, acho que é com uns golfinhos, uma foca, não lembro.
E aí essa foca vai pegando umas bolas e dentro da bola tem tipo um tema, tá ligado? Ele vai montando um tema. E aí ele tem 3 temas e eles. Ah, o tema hoje é, sei lá, roubo de ameixas no, na Argélia. E aí Donald Trump não almoçou hoje. E o outro é, sei lá, doenças genéticas. E aí, mano, eles meio que fazem essa mistura, joga no episódio e acabou. É isso, o Family Guy é isso. E eu rachei o bico demais, Tu cara. faz a famosa. Tu faz uma salada com o que você tem em casa, né? E é só. E eu não acho o Family Guy tão bom assim, sabe? Eu acho meio triste, aliás. Eu acho meio. Não, eu acho meio doentio, assim, tem umas piadas em Family Guy que eu fico assim. Sei lá, parece que. Se pegasse o Twitter, assim, e transformasse numa série animada, eu acho que sairia um bagulho mais ou menos Family Guy, assim, né? Seria Family Guy ou aquele Girls in the House, sabe? Mas Girls in the House ainda é Ai, meu engraçado. Deus. Ainda é um pouco engraçado. Mas o. Porra. Seria isso. É porque bagulho. É porque, assim, produções voltadas pra humor, assim, hoje em dia, eu acho que. Acho que elas foram se perdendo nos últimos anos, sabe? Tipo, Sim. tu não encontra tanto filme de comédia sendo lançado no cinema, É por muito exemplo. difícil. Comédia hoje tá muito complicado. É porque é muito subjetivo, sabe? Enquanto você tem humor meio. É, como é que eu posso falar sem parecer ofensivo? Um humor meio. Ácido. Um ácido, um humor ácido de um lado, você tem um humor. Do outro lado, você tem um humor duvidoso, os famosos brain rot lá, aqueles. Ah, é. E também tem no Né? meio disso o politicamente correto, né? Que aí É, tem. E aí existem, pelo menos eu acho, né? Na minha percepção, que existem um humor ácido muito bom hoje em dia, tá ligado? Existe muito. Existe muito humor politicamente correto muito bom também, sabe? O que difere é quem sabe fazer. Eu acho que essa é a total diferença, sabe? sim, Por sim. exemplo, É, acho que a última vez que eu ri no cinema com um filme que não era comédia, mas também é uma animação que eu queria trazer aqui, foi o Gato de Botas 2, sabe? Aquele personagem não. do. O personagem do cachorrinho é um personagem que me fez rir bastante. E eu não lembro mais se lançaram alguma coisa que fosse engraçada, que fosse. Pô, que ótimo que tá acontecendo, tá ligado? E Gato de Botas 2 também é muito bom. Fiquei muito triste que perdeu o Oscar também. De novo. Perdeu É, pro Pinóquio 2000, né? Do Guilherme Del Toro. Que não é ruim, essa mas. animação Mas, é uma animação que ainda pretendo ver. Eu não tive a oportunidade de ver na época. o Gato de Botas? Mas. Não, o Pinóquio, Ah, tá. do Del Toro. Tá. O Gato de Botas 2, pô, eu gosto muito do filme. A estética do filme. Essa estética. É aquilo, né? A É, Verso revolucionou, tá ligado? Aí revolucionou. todo mundo quis ir na onda também. Tipo, vamos fazer igual. A DreamWorks falou, opa, deixa eu tentar fazer um aqui que, né, que tem essa essência. E O Robô conseguiu. Selvagem. O Robô Selvagem também tem uma estética que É, lembra a Aranha Verso também. sim, eles meio que Quem, estão reciclando. quem seguiu essa tendência também foi uma animação das Tartarugas Ninjas que lançou em 2023. O Caos Mutante. Ah, É esse a aí eu não mesma acompanhei. pegada do Aranhaverso, só que eles usam o estilo mais inspirado no grafite, sabe? É bem Ah, legal. O filme em si, eu não acho grande coisa. É mais ou menos. Mas, pô, a estética não tem o que reclamar, sabe? É lindo. É muito legal ver como os personagens têm uma textura que lembra grafite de tinta, sabe? É um bagulho que tu bate o olho e tu já vê o carisma, tá ligado? é uma coisa só deles, né? Isso que é legal. E tá vindo o terceiro filme do Aranhaverso aí, né? Tá, esse aí Eu vai quero ver chegar. o que eles vão aprontar Eu com a acho que animação agora desse. eles vão manter essa estética, eles vão manter, se aprofundar mais na história, né? Porque vai ser uma conclusão. Então é que nem a segunda temporada de Arcane. Eles vão só simplesmente fechar e vão se aprofundar mais pra você ficar um pouco mais sentimental, né? Se entender dentro daquele Eu universo. espero que. Eu espero que esse terceiro filme ele mantenha a régua dos dois últimos, né?
Existe aquela maldição do terceiro filme da trilogia que estraga a franquia. Né? Eu espero que Tem. isso não aconteça. Mantenha o cavalo perfeito, né? O meme do cavalo perfeito, né? Sim. Nos três filmes. E, pô, cara, eu vi até uma piada que fizeram esses dias. Pô, o que eles vão revolucionar agora? Será que vão meter IA no terceiro filme? Olha, eu não vou, É, eu vou dizer que não, porque hoje em dia tá complicado, mas. eu vou dizer, espero que não, né? Mas Vou dizer que também não tem não, como, né? não tem como não. Não saber, né? Eu também não duvido. É. Hoje em dia tá complicado. Quer falar? Cara, esses tempos, quando eu tava fazendo uma lista, não fiz uma lista não muito longa, não, de animações que eu consumi quando criança. Tem uma que, pô, eu consumia muito ela quando criança, mas acabou que eu esqueci o nome dela ao longo do tempo. E eu só fui lembrar ela em um post do Instagram que dizia, tipo, animações que você provavelmente viu, mas você não lembra o nome. E eu lembrei, eu tive, tipo, uma memória desbloqueada, assim, Realmente. explodiu a cabeça, instantaneamente. Que é uma que eu consumia muito no DVD e hoje em dia a maioria das pessoas nem lembra. É a Caçadores de Dragões. Que Caça. nem é filme americano, nem nada. É um filme, é uma animação, se não me engano, ela é franco-alemão Tô e louco. Luxemburgo também. É uma animação de 2008, né, especificamente. E, cara, era um bagulho muito simples, sabe? Era tipo 4 personagens, eles eram caçadores de dragões e a proposta era bem isso, sabe? Eles eram pagos pra matar dragões que perturbavam meio que algumas vilas e tal. Ah, eu acho que eu E eram, lembro um tipo, pouco da vários. estética desse filme, que tem um cara grandão, Eles bigode têm um. chinês, né? Sim, sim, e tem um bicho azul, como é? Um Stitch paraguai, assim. E aí. Ele. Pô, eu lembro que eu assistia muito quando criança, eu era apaixonado por essa animação. Eu acho que era muito por conta de como é a representação visual dos personagens, sabe? Que são bem exagerados, eu acho que isso chama muita atenção. É, E eu lembro que, pô, tinha cada dragão bizarro, que, pô, pra uma criança na época era um bagulho insano, assim. sim. E se não Eu, me engano, tem até série animada também. então, eu acho que a estética dele, um pouco dos trejeitos dos personagens, lembra muito o. Como Treinar Seu Dragão, né? Que aí tem os personagens mais Sim, fortes, enfim. é uma animação que ela é meio datada, eu diria, por ser 2008. Né? A É, série animada, se não me engano, ela já é mais puxada pro 2D mesmo, tradicional. E como tu citou, como Treinar Seu Dragão é uma animação que eu tava pretendendo falar mesmo aqui também. Né? E tenho que dizer, sabe, eu acho a trilogia, como Treinar Seu Dragão, assim, perfeita no que ela se propõe. Os 3 filmes, eles têm uma régua muito alta e é bizarro o quanto uma animação evolui do primeiro filme pro segundo, pro terceiro. Gosto da franquia, acho interessante o live action, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, precisava? não precisava. Vou responder já a Não sua precisava. pergunta. E tu pega o live action e eles comparam a cena da animação e eles copiam exatamente todos os movimentos que tá na animação e eu fico, mas precisava? Não, era literalmente só assistir o, o filme, né? A animação de 2010 e, enfim. Não, tipo, eu acho que ele vai ser bom, mas eu acho que é o efeito do live action, né? Tipo, bom, mas a animação não encosta na animação, sabe? Sim, Acho sim. difícil. Né? Então, acho complicado. Porra, quando eu vi o Banguela no trailer, eu achei surreal, sabe? Eu pensei, mano, eles vão estragar esse dragão. Vão fazer ele hiperrealista, vão deixar o dragão feio. Até que eu achei que não ficou tão. Ah, Não, ele é literalmente idêntico à animação. então. Era mais fácil de deixar a animação mesmo. Pra que fazer, né? Até me assusta um pouco, porque eles mostram uns clipes exclusivos do live action. E eu até confundo qual é o da animação, qual é o do filme. E aí depois eu fico pensando, caralho, eu me confundi real, mas depois eu fico, por que estão fazendo esse live action, velho? Sem tá exatamente igual. Meu mano, eu já vou dar uma encerrada por hoje. E vou pedir pra galera aí, quem tá assistindo, se gostou, compartilha. Se gostou, curte, comenta qual animação faltou.
qual animação você acha que se encaixaria aqui, qual que é o seu top 3 animações, enfim. Porque eu acho que isso aqui dá pra render uma parte 2, então já fica aqui o convite já pra uma parte 2 futuramente, que iremos fazer. E... É uma parte 2, né? Tem tantas animações pra se falar, acho que no podcast não caberia. Eu deixei de falar de muita animação, é que, mano, senão é uma coisa que a gente gosta muito, né? Se deixar, a gente vai mais 3, 4 horas de podcast que fácil. Mas aí o editor chora. Então... Não, o editor chora. Mas é isso, cara. Agradeço muito por você ter aceitado esse convite. Muito, muito mesmo. Tô muito feliz. E a gente se vê, hein, na próxima aí. Isso, pô, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom falar de arte, de maneira geral. É uma coisa que eu consumo muito, eu trabalho com isso. Então é sempre muito bom poder falar sobre isso numa época que tá cada vez mais difícil falar sobre arte, por conta de tantos conteúdos envolvendo a inteligência artificial nesses últimos tempos, e que dificulta um pouco esse diálogo. Então é muito bom relembrar o quanto a arte ela nos significa, o quanto ela representa a gente como pessoa, e quanto ela marca a gente para podermos sempre lembrar com carinho dela. É isso. Tô deixando também aqui todas as redes sociais do Cosmo. Cara, vão lá, sigam, vejam as artes deles, que são assim maravilhosas. Sou suspeito pra falar, né? Mas, cara, é maravilhoso. Todo esse cenário aqui foi feito por ele. Todos os detalhes foram feitos por ele. Então vai estar o link aí, né? O arroba dele. Vão lá, contratem ele. Pode chamar pra fazer bastante cenário. Que ele gosta. Qual é? Gosto muito. Personagem, emoji, o que você precisar, mano. Só chamar ele, que é um profissional incrível. Fechou? Então, um abraço, uma boa noite pra vocês. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio aqui no Brejo. Tchau, tchau.